bom dia. Seja bem-vinda a mais um devocional delas. O devocional onde a gente entrega as primícias do nosso dia para o nosso Deus, onde a gente honra o nosso Pai com a primeira hora do nosso dia. Bom dia a todos. Já se inscreve no canal, já manda para uma amiga que você ama este devocional, essa live. E se você quer assistir esse devocional ao vivo conosco, é só começar a seguir Paula Fernanda Aranha, que nós estamos ao vivo todos os dias às 6 da manhã. Bom dia, mulherada. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais um dia na presença do Pai. Vamos começar mais um dia da melhor forma. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Começar esse dia da melhor maneira, para a honra e glória do nosso Deus. Já compartilha essa live, esse vídeo, se você está assistindo ele pelo YouTube. Já compartilha, porque hoje o tema do nosso devocional é: nenhuma condenação há sobre mim. Nenhuma condenação há. Eis que sou lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Nenhuma condenação há sobre mim. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Bom dia. Já manda essa live para pelo menos 5 mulheres que você ama, que você admira, que você quer bem, que você quer que essa mensagem chegue para ela. Aquela sua amiga que muitas vezes cai na culpa e que ela saiba que nenhuma condenação há sobre ela. Bom dia, mulherada. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar. Bom dia, Camila. Bom dia. Bom dia, Lê. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Rô. Bom dia. Tomaram meu café? Vamos lá. Hoje a nossa palavra é Romanos 1, a carta de Paulo aos Romanos 1. Quem tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, porque a gente gosta de começar o dia com Bíblia. Abra a sua Bíblia. Bom dia, Tati. Bom dia, mulherada linda de Jesus. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Senhor Jesus, a Ti rendo graça, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de viver mais um dia em Tua terra. Obrigada pela Tua graça derramada. Obrigada, Senhor Jesus, porque Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. Tu és o poçante de Jacó em minha vida, Pai. Senhor, estamos aqui, Pai, reunidas em Teu nome, para Te honrar e Te glorificar com as primícias do nosso dia, porque Te amamos, Te honramos e Te glorificamos, ó Deus. Estamos aqui, Pai, porque queremos, Senhor Jesus, lhe entregar a melhor parte, a boa parte, assim como Maria, Pai. Nos rendemos aos Teus pés. E, Pai, a Tua palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, lá o Senhor estará. Pai, então vem aqui, nós Te invocamos, Senhor, se faça presente, tome o Teu lugar de honra. Espírito Santo de Deus, se manifeste em nosso meio, que as palavras que saírem da minha boca sejam Tuas e não minhas. Se revele a nós, revele a palavra a nós, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, nos dê entendimento, nos dê discernimento, nos dê a revelação, Pai, sobrenatural da Tua palavra, Espírito Santo.
Senhor, eu repreendo toda a distração, eu repreendo todo o sofisma, eu repreendo toda obra de engano que possa tentar entrar na nossa mente. Eu repreendo agora, Pai, e que o Senhor repreenda Satanás e seus demônios em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço que o Senhor fale conosco nesta manhã. Nós estamos aqui porque te buscamos, ó Deus. Fale conosco, Pai, fale em nossos corações. Senhor, eu também te peço, Pai, abençoe esse momento. Nós consagramos esse devocional a Ti, ó Deus. Que ele suba como um incenso suave às suas narinas, Pai. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia. Já manda esse devocional para suas amigas, pelo menos 5 amigas, para você presenteá-las com essa live aqui, com essa palavra de Deus para a vida dela. Muitas vezes nós somos bons amigos, não é quando a gente leva um presente físico, mas quando a gente está ali para um abraço, quando a gente está ali para uma palavra de conforto, quando a gente está ali também para uma palavra de confronto, né? Para que escamas caiam dos nossos olhos, que a gente tenha mais discernimento e melhore a nossa vida espiritual. Então vamos lá, gente. Hoje, Romanos 1, abra sua Bíblia em Romanos 1. Vou tomar meu café, gente. Vou tomar meu café. Glória a Deus. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Esse Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, enquanto a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses que se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E nós também vamos ler o versículo, deixa eu ver aqui onde está. Um minutinho. Eu acho que a minha versão está... Deixa eu pegar outra versão aqui. Um minutinho, gente. Só... a gente vai pular agora lá pro 25. Aqui. Não, gente. Meu Deus. Calma. Um minutinho. Eu acho que é só a minha Bíblia. Gente, eu não sei onde está esse versículo, mas amém. Amém. Eu acho que é a minha versão da Bíblia que não está falando desse jeito. Alguém pode pegar para mim, já não há mais condenação. É Romanos 1. Eu tô no lugar certo aqui, gente.
Peraí, gente, calma. Vamos continuar lendo. Eu queria pular já para ir para esse versículo. Capítulo... Ai, é Romanos 8, gente. É 8:1. Então, volta aqui, gente. Volta tudo aqui. É Romanos 8:1. Romanos 8:1. E eu tava olhando aqui, nossa, mas aqui tá Romanos 1. Olha, gente, Satanás, que o Senhor te repreenda. Olha, gente, pra vocês verem, nós somos falhos, tá tudo certo. Vamos lá. Romanos 8, gente. Romanos 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado da carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, e de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Glória a Deus, gente. É interessante quando essas coisas acontecem, porque a gente tem duas opções. Ou eu fico aqui chateada, eu falo assim, gente, me desculpa, não. Eu sou falha também, eu sou um ser humano. Eu olhei para o versículo que era, e eu só vi a segunda parte. 8:1, do 1 ao 8. Mas amém, gente, glória a Deus, vamos lá. A gente vai falar o que o Senhor mandou a gente falar. E sabe que é muito interessante isso? Porque quando Satanás ele tenta nos envergonhar, quando ele tenta fazer com que a gente fique constrangido com algo, eu me lembro que eu sou falha, que eu sou um ser humano e que nenhuma condenação há sobre mim mais. Se você está aqui hoje, saiba que você já é justificada por Deus. E que o Senhor, ele não cobra de você perfeição. Ele cobra de você um coração quebrantado, humilde, né? Ele pede de você, não é nem cobrança. Ele pede que você tenha um coração quebrantado diante dele. O que o inimigo ele mais faz conosco é nos culpar. É nos envergonhar, é trazer à tona o nosso passado, para tentar tirar a nossa paz, para nos acusar, para falar assim, não, você não é merecedora. Só que como que a gente combate o inimigo? A gente combate ele com a palavra, quando a gente fala assim, eu realmente não sou merecedora, eu vivo no evangelho da graça. Eu vivo no evangelho da graça. Nós erramos todos os dias.
Só que hoje nós vivemos no evangelho da graça de Deus. Nós não merecemos, mas nós recebemos. Então, hoje, nós somos filhas e herdeiras do Pai. Porque todas as vezes que a gente pensa que Ele enviou seu único Filho para que a gente possa ter vida e a tê-la em abundância, e que todos os nossos pecados foram pagos na cruz, vocês imaginam que o inimigo ele fica como? Né? Ele tenta nos atacar de qualquer forma, mas ele se levanta para cair, né? Ele se levanta para ser envergonhado, porque nenhuma condenação há sobre mim. E maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, morando dentro de mim. Morando dentro de mim. Bom, vamos lá, vamos destrinchar. O tema do nosso devocional é: não há nenhuma condenação mais sobre você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos lá. Quando você ouve essa frase, qual é o sentimento que vem na cabeça de vocês? Eu quero que vocês escrevam para mim. Quando vocês ouvem, depois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que vem na mente de vocês quando vocês ouvem isso? Na minha mente vem liberdade, vem libertação, vem tira um fardo, salvação. Isso aí, Kátia. Glória a Deus, salvação. Sabe, muitas vezes a gente se pega se culpando de coisas que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo. Amém, Tati. Amém. Muitas vezes a gente pega a culpa e a gente acha que a gente ainda precisa fazer algo para ser salvo. Quem aqui já teve essa sensação? Não, eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Eu preciso fazer, sabe? Uma das coisas que eu aprendi nesses últimos dias é que a religiosidade, ela mata a graça. E que muitas vezes a gente fica num limbo de religiosidade, que a gente sempre acha que a gente tem que fazer mais alguma coisa para ser salvo. Nós temos sim a responsabilidade, como a Tati está falando aqui, responsabilidade de estar em espírito. Só que essa passagem nos fala exatamente sobre isso. Porque às vezes a gente acha que somos nós que temos que ficar, nós precisamos ser engessados, né? A gente vive com medo de errar, a gente vive com medo de pecar. E às vezes a gente fala assim: Pai, não me deixa desviar nem para a esquerda nem para a direita. Sabe, às vezes a gente se esquece que Deus é um Pai zeloso e a gente fica tão bitolado em não errar, em não pecar, que isso passa a ser um pecado da religiosidade sobre nós. E aí começa a ficar pesado, porque os fariseus, eles pregavam a lei de Deus de uma maneira que você nunca vai conseguir cumprir. A gente nunca vai. E muitas vezes o nosso maior caminho é a gente aceitar a graça de Deus. O único caminho que a gente tem é aceitar a nossa imperfeição e a graça do Pai, sem se esquecer da nossa responsabilidade de buscá-lo todos os dias, da nossa responsabilidade de vigilância. Nós temos uma responsabilidade de andar conforme o Espírito. Só que muitas vezes eu já me peguei querendo, fazer mais alguma coisa para ser salvo. Querendo saber, espiar a mente de Deus para saber se eu estou fazendo as coisas certas. Porque eu tenho tanto medo de desagradar ao Pai que eu vivia até mesmo opressa por mim mesmo. Será que hoje você está se oprimindo com a religiosidade?
Eu falo isso porque depois que eu descobri isso, para mim foi libertador. Porque eu mesma me oprimia com a religiosidade. Eu falava assim, Pai, por favor, não me deixa desviar. Não me deixa pecar. Até que uma irmã falou assim pra mim, Paula, a palavra fala que Deus é um Deus zeloso. E que pai? E aí ela falou assim, você se culpa tanto, você fala que você erra muito, enfim. Você vive com peso, você vive nessa opressão de si mesmo. E que o inimigo, ele usa desses seus pensamentos para te oprimir mesmo. Para te falar mais e mais que realmente é isso. Até que ela falou assim pra mim, se o seu pai, até mesmo o seu pai aqui da terra, você é uma criança pequenininha, porque todas nós somos uma criança pequenininha para Deus. Se você é uma criança pequenininha e você tá andando e o seu pai vê que você vai cair num buraco, você acha que ele não vai te gritar de longe e falar assim, olha filha, não vai por aí? Ou até mesmo vai lá e pegar na sua mão para você não cair nesse buraco? Falei, sim, todos os pais fazem isso, né? Ela falou assim é com Deus. Só que o seu medo de desagradá-lo faz com que você seja religiosa, porque você acha que o Senhor ele não é zeloso o suficiente para te alertar caso você tenha saído um pouquinho da linha. Às vezes a gente não quer assumir que a gente está nesse limbo religioso. E a gente acha que ainda há condenação sobre nós, que nós ainda precisamos fazer algo para ser salvo. E hoje a palavra fala exatamente isso pra gente, que nenhuma condenação há mais sobre nós. Que Jesus ele levou consigo todos os nossos pecados, a dívida está paga. E por que a gente vive opressa, com medo o tempo todo? O medo ele não vem do Senhor. Porque Satanás ele usa do nosso zelo para com Deus, para nos oprimir na religiosidade. Quem já passou por isso? Ou é só eu que passei por essa batalha? Quando a gente para pensar nisso, a gente vê que é muita culpa. A gente está sempre falando assim, não, mas eu não sou merecedora. E é você aceitar que você não é merecedora mesmo. É você aceitar que você é salva pela graça de Deus. Porque se não é a graça de Deus, nós não somos salvas. Não há nada que a gente possa fazer para ser salvo. A única coisa que nós podemos fazer é andar em temor do Senhor. É andar em obediência. E andar em alegria. Porque se você parar para pensar, as pessoas que estão no limbo da religiosidade, elas não têm o fruto do Espírito, elas não sorriem, elas vivem com a cara amarrada, amarguradas com a religiosidade. Porque elas acham que tudo que elas fazem é errado. Elas ficam pisando em ovos com tudo. Porque elas não aceitam que elas vão errar. Às vezes, nós temos que aceitar que nós vamos errar, que nós vamos pecar. Deus, ele olha pra gente como pequeninas. E os nossos erros, claro, somente quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo. Mas, muitas vezes, os nossos erros, a gente não peca contra Deus. Muitas vezes nós pecamos contra os homens e a gente fica se condenando. E a gente se esquece que quem nos condena é Satanás, não é Jesus. Jesus ele veio para a salvação e não para a condenação. A religiosidade aponta para a condenação, mas Jesus nos aponta para a salvação. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu fiz isso, eu não acredito. Nossa, mas hoje eu não orei. Nossa, mas hoje eu falei mal, eu xinguei no trânsito, saiu uma palavra da minha boca que fazia muito tempo que eu não falava. Exato, Cícia. Há muita culpa no campo de batalha da nossa mente. E essa culpa ela não vem do Pai.
A palavra fala que o Senhor fala assim, venha a mim porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então se você está passando por isso, se você está passando por esse peso, por essa opressão, e às vezes é você se coloca nessa opressão, e Satanás ele só usa dessa brecha para te oprimir ainda mais. Comece a colocar no seu coração que nenhuma condenação há sobre você. E que você acha que Deus não sabe que você vai pecar depois que você aceitou Jesus? Você acha que Jesus não veio só para pagar os seus pecados de antes e não o que você ainda vai cometer? Porque a gente tem que pensar, será que Deus não sabia que a gente é um ser humano, que nós temos a natureza incumbida ao pecado? E ele veio para pagar todos os nossos pecados, ele não veio só para pagar, olha, eu tô aqui na cruz só para pagar os pecados, até que vocês me aceitem como Senhor e Salvador. E não é isso. Jesus ele veio para pagar todos os seus pecados. Antes mesmo de você cometê-los, o Senhor já sabe que você vai cometê-los. E eles já estão perdoados, só que muitas vezes quem não se perdoa é você. Você não se perdoa de ser falha, você não se perdoa de ser pecadora, você não se perdoa por ser humano. A gente não se perdoa por a gente ser um ser humano porque a gente quer ser perfeito, a gente quer ser como Jesus, mas de verdade, nós podemos ser parecidas com Ele, nunca igual a Ele, perfeito, só Jesus. A gente não pode se colocar nesse fardo. A gente não é 100% Deus para não pecar. Jesus ele não pecou porque a natureza dele era 100% Jesus e 100% humano. Mas Jesus ele vigiava. Então o que nós podemos fazer para que a gente não viva? Não, Stephanie, todos nós somos santos. A palavra fala que todos nós somos santos. Nós não somos santos como Jesus, a perfeição da santidade. Nós somos santos porque nós nos lavamos no sangue de Jesus todos os dias. Perfeito é só Ele, mas a palavra diz que eu sou santa, porque eu peço perdão todo dia, porque eu me lavo no sangue do Cordeiro todo dia, porque eis que tudo se fez novo, nenhuma condenação há mais sobre mim. E o inimigo, ele usa disso para te condenar. Então hoje você precisa entender que ou você está vivendo na liberdade do evangelho, porque o evangelho ele fala assim, filho, eu preciso, eis que tudo se fez novo. Então, a sua natureza agora é viver para o Espírito. A sua inclinação agora tem que ser para o Espírito. Mas vem cá comigo, o Espírito Santo vai pegar na tua mão e ele vai te convencer da justiça, do juízo e do pecado. A religiosidade faz com que nós queiramos nos convencer do que é errado. A religiosidade coloca toda a carga sobre nós. E ela nos fala constantemente que nós não merecemos. E realmente, só que nós precisamos aceitar que nós não merecemos. Nós precisamos aceitar o evangelho da graça de Deus. Jesus veio para salvação e não para condenação. Então tudo aquilo que te acusa, tudo aquilo que aflige sua alma, tudo aquilo que te oprime, porque de verdade você aceitou Jesus e depois que você aceitou Jesus, você vive com a cara fechada, você vive culpada, você vive pisando em ovos em tudo. Só que a palavra fala que o fruto do Espírito é a alegria, é mansidão, é longanimidade, é domínio próprio. Então, alguma coisa está errada. Se hoje você vive se culpando por conta do seu passado, ou até mesmo por conta que você erra hoje, você não está vivendo o evangelho da graça. Você está vivendo a condenação da religiosidade. Essa palavra fala assim para nós. O principal versículo para nós hoje é: já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida
em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Então Jesus veio com a graça para te libertar da lei do pecado. Antes nós vivíamos debaixo da lei do pecado. Hoje nós vivemos debaixo da graça. A lei do Espírito da vida. Porque aquilo que a lei não podia fazer, aquilo que nós não podemos fazer, nós não podemos viver sem pecar. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A gente pode andar vigilantes assim, ó, que nem um fariseu. Não olha para lá, não olha para cá, mas aí a gente já está pecando. A gente já está pecando porque daí quando a gente vive enrijecido, engessado, com medo, a gente não está mais vivendo a liberdade de ser livre em Cristo Jesus. E o que Satanás mais faz é colocar na sua cabeça que você não é livre, que você é condenada. E hoje é um dia de libertação, gente. É você se libertar e falar assim, eu sou livre em Cristo Jesus. Os meus pecados foram pagos na cruz. Eu sou um ser humano e eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a caminhar com Cristo. Eu estou aprendendo a leveza do Evangelho, da graça. Jesus veio para me salvar. Jesus veio para me regenerar. O Espírito Santo dele mora dentro de mim. Então eu não vivo mais para a carne. Uma das coisas que eu tinha muito na minha cabeça é eu estou inclinada para a carne. Só que olha o que essa palavra fala para nós. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. E a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Então, o que fala aqui? Antes, a exigência da lei que existia sobre nós, sobre a carne, Jesus pagou. O nosso pecado hoje nós passamos no débito. Nós não passamos no crédito mais, para a gente pagar depois. Os nossos pecados nós passamos no débito. Todos os pecados que você comete hoje, eles já estão pagos. Mas é necessário que você assuma a sua pequenez. Assuma a sua necessidade de perdão. É necessário que você assuma que você é pequena, que você peca, que você erra. É assumir, é confessar, é se arrepender e pedir força para não praticar de novo. Jesus ele não fala assim, olha, você não vai mais pecar. Ele vai falar, você vai pecar, mas eu tô aqui para te salvar. Então, a gente tem que entender que o evangelho da graça de Deus, ele não te condena, ele te salva. O que Satanás mais faz é distorcer a palavra de Deus na nossa mente. E eu tô falando isso pra vocês porque até mesmo aqui muitas vezes eu fui religiosa. Eu fui religiosa e até mesmo porque eu estava passando por esse momento de religiosidade. Eu achava que o que eu mais poderia fazer para eu ser salva? Eu tenho sim que andar em vigilância, em obediência, em temor do Senhor. Mas eu tenho que viver na liberdade do Evangelho de Cristo. Porque Deus ele não quer que a gente viva enrijecida, com a cara feia, triste. Isso não é fruto do Espírito. Agora, quando porque a religiosidade faz com que a gente tenha um semblante de culpa. A religiosidade faz com que a gente tenha um semblante de tristeza, porque a gente sabe que é inalcançável a gente ser perfeito. E mesmo assim, a gente fica se condenando. Ou até melhor, eu falo que, por que a palavra fala que a nossa luta não é contra sangue, é contra principados e potestades? Porque a religiosidade entra muitas vezes pela brecha de que a gente não aceita que nós não somos perfeitas. E perfeita é só Jesus.
Perfeito é só Jesus. E aqui fala assim, que Deus fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer. Ele mandou o seu único filho para pagar o preço da pecaminosidade da nossa carne. Aqui fala assim, a fim de que toda a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne. A palavra já fala, aqueles que estão em Cristo Jesus não vivem mais segundo a carne. E por que a gente fica assim, nossa, mas eu pequei, eu tô inclinada para a carne, meu Deus, me perdoa. Não, a palavra já fala, a partir do momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus dentro de você, você já não anda mais na carne. Você erra porque você é um ser humano. Você peca porque você ainda não tá na estatura do varão perfeito. Porque se você tivesse, o Senhor já tinha levado você como Ele levou Enoque. E muitas vezes a gente não assume o processo, a gente não quer passar pelo processo. A gente quer agradar a Deus do dia para a noite. A gente quer ser perfeito e a gente se enrijece na religiosidade. Então, e aí a gente passa a viver com aquele semblante triste. E então, esse devocional de hoje é para libertar, para nos libertar, para falar assim, olha, não é o que você faça que vai te salvar. É a graça de Deus que te salva. Você tem sim uma responsabilidade de andar vigilante em obediência, em rendição, em confiança na palavra e no Deus vivo. Mas Deus sabe que você vai errar. Então solta esse fardo, minha irmã. Solta esse fardo. Você não será perfeita, mas você é santa, porque você se lava todo dia no sangue do Cordeiro. Quem aqui hoje que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, quando vê que peca, não pede perdão? Toda vez que você vê que você pecou, você teve o discernimento, nossa, pequei. Você já vai lá e você já pede perdão. Quem aqui faz isso hoje? Porque eu faço. Isso é sinal de que eu estou com o meu espírito com discernimento. E ontem, vou falar uma coisa pra vocês. Ontem eu peguei e eu fui estacionar o meu carro. E aí, sabe quando você dá a seta pra entrar na vaga? A pessoa não respeitou. E ela veio pra cima de mim. E aí ela começou a buzinar, porque não dava pra mim. E aí eu xinguei. Falei assim, né? Não xinguei um palavreado santo. Não falei assim, ô filho de Jezabel. Não foi. Esse xingamento. Foi xingamento feio. E na hora que eu xinguei, eu falei assim, pai, me perdoa porque eu xinguei. Me perdoa porque eu ainda tenho esse gatilho com esse tipo de coisa. Me perdoa porque eu pequei, pai. Pequei porque falei essa palavra. E eu recolho essas palavras em nome de Jesus. Então, quando você já reconhece o seu pecado, isso já é sinal de que você já está caminhando com o Espírito Santo dentro de você. Porque vou falar uma coisa pra vocês. Quando vocês estavam no mundo, quando vocês xingavam, vocês pediam perdão? Quando vocês estavam no mundo, quando vocês pecavam, vocês pediam perdão? Porque o maior sinal de que o Espírito Santo está dentro de nós é quando nós pecamos. Nós reconhecemos que pecamos e nós já se prostramos diante do Pai e fala assim, Deus, perdoa porque eu pequei. Isso é o maior sinal de que você está na mão do oleiro. Porque às vezes a gente não reconhece que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Mas é só você ver o que você fazia antes e o que você faz hoje. A sua postura, a sua conduta, o seu modo de falar com as pessoas, né? Eu pequei de xingar. Foi o pecado, porque da minha boca não pode sair palavra torpe. Não pode sair de uma mesma rocha água doce e água salgada, certo?
Só que eu não desci do meu carro, eu não quebrei o carro de ninguém. Eu poderia fazer muito pior, dar uma ré no meu carro, acabar com o meu carro, acabar com o carro do moço, só porque ele buzinou. Só que daí eu me lembrei que eu estou em aprendizado. Eu me lembrei que não há mais condenação sobre mim e que eu preciso vigiar. E que o Espírito Santo que vai me convencer. Porque vai chegar uma hora que você vai pedir tanto perdão pro Espírito Santo. Você vai pedir tanto perdão porque você tá fazendo isso, que ele vai te convencer. Não é você que se convence. O pecado da religiosidade coloca no nosso coração de que é nós que nos convencemos. É na força do nosso braço. É eu que me convenço da justiça, do juízo e do pecado. Não é o Espírito Santo. Então, que hoje você se liberte, né? Porque exatamente, você tá vendo, Stephanie? Quando a gente tá na mão do oleiro, quando a gente erra, a gente já sente o temor e a gente já pede perdão. Quando que eu tava no mundo que quando eu xingava alguém no trânsito eu pedia perdão para Deus? Quando? Nunca, nunca. Então isso é um sinal de que o Espírito Santo de Deus está comigo e que ele já está me convencendo. E não é do dia para a noite. Então nós temos que nos aceitar. Aceitar o nosso processo de conversão, aceitar o nosso processo de limpeza. Nós temos sim que ser vigilantes. Paula, mas você errou? Errei. Eu não sou perfeita. Todo mundo aqui erra. Todo mundo aqui peca todo dia. Jesus ele veio para aumentar o sarrafo, porque a lei de Moisés, que Moisés escreveu, né? A lei de Deus, no Antigo Testamento falava assim pra gente: não adulterarás com a mulher do próximo. Jesus veio e falou assim: se você apenas olhar para ela, você já adulterou. Então você vê que ele aumentou o sarrafo, mas ele já veio com a salvação. Jesus veio para te salvar, não para te condenar. Você aceitou Jesus para que você seja livre, não para você viver aprisionada na religiosidade de que você tem que fazer algo. A única coisa que você tem que andar é em rendição total a Deus. É você reconhecer as suas falhas, reconhecer a sua natureza e você pedir ajuda para o Espírito Santo te convencer. É você estar rendido aos pés do Senhor. O que Satanás mais faz é falar assim: você tá andando na carne, você tá andando na carnalidade. Mas a palavra fala que aquele que aceita Cristo Jesus já não anda mais na carne, e sim no Espírito, porque o Espírito Santo já passou a morar dentro de nós. Então nós não andamos mais na carne. Mesmo que a gente erre, a gente anda no Espírito, porque a gente erra. E na hora que a gente tem o discernimento, pode ser que a gente não tenha o discernimento na hora que a gente errou, mas na hora que o Espírito Santo fala pra gente: olha, filho, isso aqui tá errado, você já cai em desespero e você já pede perdão pra Deus, coisa que você não fazia antes, quando você não tinha o Espírito Santo dentro de você. Então, isso já é sinônimo da sua salvação, é sinônimo que você está na mão do oleiro. E não fique cobrando perfeição de você. Deus não cobra a perfeição de você. Ele cobra. Na verdade, ele nem cobra. Ele espera que você seja rendida a ele. Ele espera que você ande vigilante. Ele espera que você confie nele de todo o seu coração. Porque cobrança, Deus ele não te cobra. Ele espera que você seja uma filha obediente. Ele espera que você se renda totalmente a ele. Ele espera que você peça ajuda para ele, que você se achegue a ele. Porque a palavra fala assim pra gente: se você se achegar ao Pai, ele se achegará a vós. Então, Deus ele não pega e força a barra com você, ele te deu o livre-arbítrio. Só que às vezes a religiosidade faz com que a gente tenha medo de Deus. E aí há uma barreira. Você não consegue ser 100% sincera com Deus. Porque você fala assim: não, o Senhor vai me condenar. Se eu falar pra ele o que tá na minha cabeça,
Ele vai me condenar, mas a gente se esquece que ele já está sondando nosso coração, ele já sabe tudo o que nós estamos pensando. Ele é o único que tem o poder de ler o nosso pensamento. E você acha que Deus não se entristece quando você vai orar, você tem o seu momento de secreto com ele e você tenta esconder as coisas dele? Que ele fala assim, você ainda não entendeu que eu tô aqui para te ouvir, para saber exatamente o que você tá sentindo. Você ainda não entendeu, filha, que eu sou teu pai e que você pode falar tudo para mim. Você pode falar os teus pensamentos mais impuros, porque eu vou te perdoar, mas é preciso que você me fale. É preciso que você confesse. É preciso que você até mesmo peça para eu colocar o arrependimento no seu coração, porque tem coisas que você ainda não se arrependeu. Mas na hora que você fala para ele, você fala assim, pai, eu queria muito me arrepender disso, mas eu sei que meu coração ainda não se arrependeu disso que eu fiz. Aí sim a gente vai entender o que é ser filha. Aí sim a gente vai entender o que é perdão de Deus. Aí sim a gente vai entender o que é a graça. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Como saber se eu estou me inclinando para o Espírito ou para a carne? A carne, ela te afasta de Deus. E quando você está se inclinando para o Espírito, você está se inclinando para as coisas de Deus. Pode ser, não é 100% do dia que você vai se inclinar para o Espírito. Mas você tem que estar vigilante para isso. Como eu sei que eu estou inclinada para o Espírito? Quando você não quer falar mal de ninguém mais. Quando você já não se satisfaz com as coisas que quando você estava no mundo, você se satisfazia sabendo que aquilo desagrada ao Pai. Você sabe que você está andando em espírito quando você está andando no temor do Senhor. Eu sei que Deus não se agrada disso, então eu não vou fazer. É você assim, nossa, eu vou ler a Bíblia, ou vou ler um livro que me ajuda um livro cristão. Isso já tá te falando que você tá inclinada para a carne. E aqui, não, eu vou para a igreja essa semana, porque eu vou buscar ao Senhor. Vocês estarem aqui comigo todos os dias às 6 da manhã mostra que vocês estão inclinados para o Espírito. Porque a nossa carne, ela quer dormir até mais tarde. Então você já está inclinada para o Espírito, meu irmão. Você ainda não sabe, mas você tá. Então tira esse jugo que você está colocando mesmo. Você e pare de ouvir Satanás. E uma coisa eu aprendi também. Muitas vezes a gente fica falando assim, eu repreendo. Nós temos o poder sim de repreender e de expulsar demônios. Mas quando o anjo Miguel foi lutar contra Satanás pelo corpo de Moisés, ele falou assim para Satanás, que o Senhor te repreenda. Então todas as vezes que a gente estiver com essa batalha na nossa mente, muitas vezes a gente não está fortalecido o suficiente para repreender Satanás. A gente está fraca. Então você repreende, você fala assim, Satanás, que o Senhor te repreende. Sai agora da minha mente em nome de Jesus. Começa a repreender Satanás. Que o Senhor, pedir para que o Senhor repreenda Satanás na sua vida. Porque, de verdade, gente, às vezes a gente não tá tão fortalecida. Às vezes a gente não acordou num bom dia. A gente é ser humano. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem é que está no mundo que está preocupado em agradar ou não a Deus? Quando eu estava no mundo, eu não ficava perguntando, será que eu estou agradando a Deus fazendo isso? Quando eu estava no mundo, eu não ficava me perguntando se eu estava agradando ou não a Deus com as coisas que eu fazia. Mas hoje eu já penso. Olha, eu acho que essa minha atitude não agradou a Deus. Eu acho que essa atitude aqui não agrada ao Pai. Então você vê que você está sendo regenerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está te convencendo todo dia. Comece a perguntar para o Senhor, Pai, quais as batalhas que eu estou?
Porque ele vai começar a te mostrar. E muitas vezes ele vai te mostrar que a maior batalha que você tá dentro da tua mente é contra você e sofismas que Satanás coloca na sua cabeça. Sofisma é a palavra distorcida. Sofisma é você pegar e você ficar se condenando a cada versículo. Ao invés de na hora que você lê, você fala assim, nossa, ainda bem que Jesus morreu por mim, porque eu não conseguiria fazer isso. Ainda bem que Jesus morreu por mim na cruz e levou consigo todos os meus pecados, porque eu ainda pratico isso aqui. Mas eu peço perdão, Senhor, me perdoa. Me ajude a melhorar. Me ajude, Pai, a estar na estatura do varão perfeito. Me livra da religiosidade. Me livra dessa cadeia que eu estou me colocando e ajudando Satanás a me colocar, porque tem cadeias que você está se colocando e ajudando, você se enfia dentro da cadeia, Satanás só vai lá e te tranca. Então, nós precisamos pedir para que o Senhor nos ajude com isso. Porque nós nunca vamos ser perfeitas. Perfeita é só Jesus. Mas nós somos santas porque nós nos lavamos todos os dias no sangue do Cordeiro de Cristo, que é Cristo. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Então, todas as vezes que vocês errarem, que vocês pecarem, vocês vão reconhecer isso, vocês vão confessar, vocês vão se arrepender, vocês vão pedir perdão para Deus. Mas vocês nunca podem se esquecer que vocês já estão no Espírito, que nós não estamos mais na carne, porque nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. Então todo aquele que tem o Espírito Santo dentro de si não anda mais na carne. Então, minha irmã, deixa eu te contar isso hoje, se você ainda não tinha ouvido isso. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebeu o Espírito Santo dentro de você, você já não anda mais na carne. Eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há mais sobre você. Você vai passar por um processo de cura, de libertação, de si mesmo, de sofismas. Não deixa Satanás colocar na sua mente religiosidade, porque perfeito é só Jesus. Mas deixa o Espírito Santo, peça para o Espírito Santo te transformar, conforme a vontade dele. O fruto do Espírito é a alegria da salvação, não a condenação. O Satanás ele vai querer aprisionar você na religiosidade para que você não seja feliz na salvação. Porque ele sempre vai colocar para você que você não merece. E de fato você não merece, nós não merecemos. Mas Jesus Cristo veio para nos salvar. E nós somos salvas pela graça. Pela graça. E todas as vezes que Satanás vem falar para você, você não é merecedora, você está condenada, e tenta colocar culpa, condenação no seu coração, você vai rejeitar e você vai falar que o Senhor te repreenda, Satanás. Eu sou livre, nenhuma condenação há mais sobre mim. E a palavra do Senhor fala que eu não vivo mais na carne, eu vivo no Espírito. É o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim. Cai por terra agora em nome de Jesus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, no corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso corpo é vivo porque o Espírito Santo de Deus vivifica o nosso espírito. A nossa carne, ela já não comanda mais. A nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. E às vezes ela até ganha. Mas nós não vivemos mais. Se antes, quando a gente estava no mundo, a gente vivia 100% com a inclinação da nossa carne. Quando a gente aceita Jesus, progressivamente, ela vai perdendo espaço. Progressivamente, coisas que você fazia antes, hoje você não faz mais. Por quê? Porque quem está dentro de você é o Espírito de Deus. E a carne pode até militar, mas ela não vence todas as batalhas mais, como ela vencia quando você estava no mundo. Isso é um sinal de que você está com o Espírito Santo dentro de você. Quando você se arrepende do seu pecado, quando você fala assim, Pai, me perdoa. Porque quando a gente está no mundo, a gente não faz isso.
A gente não pede perdão porque a gente xingou no trânsito. A gente não pede perdão porque a gente falou mal de alguém. A gente não pede perdão. A gente é orgulhoso, a gente é soberbo, a gente é prepotente, a gente é autossuficiente. Mas o maior sinal de que o Espírito Santo está dentro de você é esse arrependimento genuíno que você tem. Mas não deixa a religiosidade te pegar. Não deixa ela te condenar. Porque essa é uma cadeia que Satanás coloca a muitos cristãos. A religiosidade. E eles passam a não viver mais no fruto do Espírito, que é a alegria, é a paz. Porque a religiosidade nos coloca um fardo que a gente não consegue carregar. E aí a gente não vive a alegria da salvação. A gente não vive a paz que transcende todo entendimento. A paz de saber que eu posso errar. Porque se eu errar, a minha dívida já estará paga. Mas se eu errar, eu sei que eu posso me arrepender. Eu sei que eu posso confessar. E eu posso pedir perdão. E o Espírito Santo vai me convencer. Não sou eu que me convenço. Hoje eu convido a você a tirar esse fardo de dentro de você. Faça que nem o peregrino. Pega essa mochila pesada que você está carregando hoje e solte. É o Espírito Santo que vai te convencer. Não é você. Então, comece a viver a graça de Jesus. O evangelho da graça. Não a condenação da religiosidade. Então, porque essa é uma das armas de Satanás contra o cristão. A religiosidade. Você não vive. Eu falo pra vocês, tinha dias que eu não era feliz. Assim, de eu não estar feliz porque eu ficava me condenando o tempo todo. Falava assim, nossa Deus, mas hoje eu não orei. Deus, mas hoje eu não fiz isso. Deus, hoje eu não fiz aquilo. E ao invés de eu ter o sorriso no rosto, porque eu já fui salva, eu fui resgatada, eu fui perdoada, o Senhor me tirou de uma lama de pecado, eu ficava me condenando por aquilo que eu ainda faço, por aquele pecado que ainda me domina. Ao invés de correr para os braços de Deus e falar, Pai, me ajuda com esse pecado que me domina, absolve-me daqueles que me estão ocultos e me ajuda a frutificar o fruto do teu Espírito, me ajuda a ter alegria na salvação. Me ajuda, Pai, a viver como o Senhor quer que eu viva, porque o Senhor Ele quer que você viva alegre, não que você viva opressa. E a religiosidade nos oprime. E só para finalizar, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então hoje nós somos, o nosso corpo, carne, ele é vivo porque o Espírito Santo vivifica ele, não porque ele manda mais. A nossa carne não manda mais. Ela pode militar contra o nosso espírito, mas ela não manda mais. Ela não manda mais. Eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há mais sobre mim. Eu vivo a graça do Evangelho de Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. Religiosidade cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu não aceito viver nessa cadeia que você me colocou. Eu sou filha do Deus vivo. Eu sou cordeira com Cristo Jesus. Hoje, eu sou salva pelos pecados que eu cometi. E eu também sou salvo por aqueles que eu ainda nem cometi. Porque Jesus veio para me salvar, não para me condenar. Eu vivo hoje a alegria do Evangelho da Graça. Bom, se inscreva no nosso canal, tá? Como devocional delas, Paula Fernanda Aranha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Já curte e compartilha esse vídeo. Manda para uma mulher que você sabe que precisa ouvir essa palavra diretamente da sala do trono para ela hoje. E se lembre que você já é livre. Se liberte dessas cadeias que você mesmo se colocou e você deu a chave para o inimigo te trancar nela. Se liberta disso. Jesus veio para te libertar, não para te aprisionar.
Jesus veio para que você tenha uma vida e a tenha em abundância, tenha felicidade, não a condenação. A culpa não vem do Senhor, a condenação não vem do Senhor. Todo esse peso, você larga ele agora. Não há peso mais sobre você. Você vai errar sim, minha irmã, você vai pecar, mas Jesus já está ali para te salvar, para pagar a dívida por você, se você se arrepender. Porque para a gente receber o perdão, é necessário que nós nos arrependamos e que a gente peça o perdão. Só que como é o Espírito Santo que está habitando dentro de você, ele já vai te dar o discernimento. Mesmo que ele não te dê o discernimento na hora do pecado, ele vai te dar o discernimento porque você não anda mais na inclinação da carne. Você anda pelo Espírito. É o Espírito Santo que vivifica o seu corpo carnal. É ele que manda. É o Espírito Santo que manda agora. É ele que nos direciona. E se acaso você estiver se desviando dos caminhos do Senhor, ele é um pai zeloso para falar assim: filha, vem cá, não é por esse caminho aí não. Nós temos sim que andar em vigilância, nós temos sim que andar em retidão, mas nós também temos que andar pela graça. Gente, eu vou fazer outro link pra gente tirar a nossa foto, tá? E pra gente fazer aqui a nossa oração, tá? Um minutinho, eu vou fazer já. Que vai cair. Hoje foi um pouquinho mais, e glória a Deus por isso, né, gente? Foi bênção. Pelo menos hoje o Espírito Santo falou muito comigo. O Espírito Santo, ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando. Isso é só uma fase da nossa vida. Então saiba que o Senhor é com vocês. Não há mais condenação. Se lembre, eu vou deixar esse devocional aqui gravado. Então, todas as vezes que você está se sentindo opressa, vocês se lembrem desse devocional e vocês assistam ele de novo para vocês reafirmar. Leiam Romanos 8, do 1 ao 8. Leiam Romanos 8, do 1 ao 8. Vamos lá, gente. Deixa eu entrar aqui. Bom, vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais esse devocional. Obrigada por falar conosco, Pai. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada, Pai, porque hoje nós sabemos que nós somos salvas pela Tua graça. Senhor, nos livre do pecado da religiosidade. Nos livre das cadeias que nós mesmos nos colocamos. Nos livre, Pai, de andar em condenação por nós mesmos, porque o Senhor já nos perdoou. O Senhor já nos libertou, o Senhor já mandou o seu único filho para que nós pudéssemos ser livres, ser salvas, ser mais alvas do que a neve. Pai, eu te agradeço por esse devocional, por falar tanto em nossos corações. Assim eu oro, Pai. Eu consagro a Ti, Pai, esse dia seja a luz para os nossos pés, seja a lâmpada para os nossos caminhos. Não nos deixe desviar, Pai, nem para a esquerda, nem para a direita. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Pai, as nossas transgressões, as nossas raízes de iniquidade. Pai, e nos absolve daqueles pecados que nos estão ocultos, que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não teve o discernimento. Perdoa-nos, Pai, porque somos pó. Somos pequenas, somos totalmente dependentes de Ti, do Teu perdão, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. Eu consagro esse dia a Ti, Pai. Senhor, derrama as Tuas bênçãos sobre nós, a Tua proteção. E eu já denuncio, cancelo, repreendo todos os planos do maligno contra a minha vida, contra o meu ministério, contra a minha casa, contra o meu casamento, contra as minhas finanças, contra os meus negócios, contra os meus bens, contra a minha saúde física e mental, contra a minha parentela. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Vamos lá, gente? Vamos lá para o nosso link do Google Meet. Se você ainda não está no nosso grupo do devocional, me manda uma mensagem aqui que eu envio o link para você. Você será muito bem-vinda nessa comunidade linda que nós temos, onde as irmãs oram uma pelas outras, onde a gente tem ali um apoio dessa vida cristã. E é isso, gente.
Um beijo, até amanhã. Amanhã é às 8 da manhã o nosso devocional. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.